E a lei do farol, os motoristas das quadras 407 e 408 Sul contam com uma ajuda extra para escapar das multas. Uma faixa enorme foi colocada nas entradas das quadras, alertando para a necessidade do farol aceso, mesmo de dia. Ninguém sabe quem colocou o aviso, mas a faixa amiga agradou e muito. A lei federal entrou em vigor há 15 dias. Nos 10 primeiros foram mais de 5 mil multas, o que levou o GDF a perdoar as infrações. As multas viraram advertências e voltaram a valer na terça, dia 19. E em 48 horas pós-anistia foram registradas 1.036 novas infrações. É bom lembrar que quem andar com o farol baixo, desligado, durante o dia agora é infração média, com 4 pontos na carteira e multa de R$ 85,13. E fica o alerta que a gente sempre faz, já saia de casa com o farol aceso. É o melhor, olha, alguém pode falar, R$ 85,00, isso não vai pesar. Não vai pesar se for uma vez só, cara pálida. Agora, se for uma hoje, uma amanhã, uma na semana que vem, além dos pontos na carteira, que o cidadão pode ficar sem dirigir por 1 ano até com a carteira suspensa. Boa medida, muito boa medida desses moradores ali da quadra, porque esse aviso se faz necessário, pelo menos no primeiro momento, até que as pessoas se acostumem. Companheiro, pessoal, amigo, olha, mesmo que você não concorde com a medida, não dá para brigar. Contra fato não tem argumento. A lei foi aprovada, já existe. O melhor é o seguinte, ainda na garagem de casa, ligou o carro, liga o farol também, tá? O prejuízo vai ser menor. Susto no metrô do Guará. Passageiros filmaram o momento em que agentes da companhia imobilizaram o suspeito de assalto. O caso foi na quarta-feira, mas as imagens divulgadas só agora. O vídeo mostra o segurança do metrô imobilizando o suspeito no chão. Minutos depois, outros 2 funcionários ajudam o servidor na ação. O homem foi encaminhado para a delegacia do Guará. Segundo a polícia, o preso havia assaltado um morador da região. Para fugir do ladrão, o homem correu até a estação do Guará e pediu ajuda aos servidores. Em nota, o metrô DF informou que tudo aconteceu por volta das 5 horas da tarde dessa quinta-feira. O horário de pico é o único momento que o metrô funciona. A greve dos metroviários já dura 38 dias, sendo considerada a maior da história. O sindicato da categoria disse que ainda não há previsão para a próxima assembleia. Novos aumentos salariais. Depois de sancionar sem vetos o reajuste de mais de 40% para os servidores do Judiciário, o governo anuncia que vai encaminhar ao Congresso novas propostas de aumento. A gente volta a falar ao vivo com Renata Dourado, até para saber de onde vai sair esse dinheiro, hein, Renata? Pois é, Rodrigo, é o seguinte, essa proposta, né, o Ministério do Planejamento confirmou aí que deve ser enviada ainda este ano, não disse ainda data, quando vai ser, que mês vai ser, mas que vai ser ainda este ano e prevê aí o reajuste salarial para 9 categorias. Então, esse aumento ele foi negociado com os respectivos sindicatos entre fevereiro e maio deste ano. Então, vai ser enviado para o Congresso Nacional. Lá tem todo um trâmite, né, de passar pela Câmara, ou seja, pela análise dos deputados, posteriormente pela análise dos senadores e, se aprovado, volta para a sanção do presidente em exercício, Michel Temer. É um momento delicado que a gente está passando, né? Um momento de crise econômica, crise financeira. Por isso, esses aumentos são criticados por alguma parcela aí da população, até mesmo por alguns parlamentares, que não seria o momento. Então, alguns dizem que seria uma atitude de demagogia, atitude política, mas o fato é, lembrando que o Congresso Nacional aprovou aí a meta fiscal que prevê um déficit, um saldo negativo de 170 bilhões de reais. De acordo com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, ele alega que há aí uma reserva, nesse universo de 170 bilhões de reais, há uma reserva de 38 bilhões de reais, exatamente para usar aí nesses momentos, né, de reajuste salarial. Então vai vir aí, Rodrigo, dessa reserva aí que o Congresso Nacional já aprovou dessa meta fiscal. Então, entre as categorias que devem receber, lembrando que tem todo esse trâmite ainda, esse aumento, se aprovado no Congresso Nacional, você tem os auditores fiscais e analistas tributários da Secretaria da Receita Federal, auditores fiscais do Ministério do Trabalho, tem também médicos peritos do INSS, Polícia Federal, incluindo delegado, perito, escrivão, papiloscopista e agentes, e também a Polícia Rodoviária Federal. Rodrigo. Obrigado, Renata. Continuo acompanhando. Agora, Sérgio Moral, espero só que, para compensar esse reajuste, não venha imposto pela frente aí, ou aumento de imposto. É o que se espera. Rodrigo, você lembra? Eu lembro muito bem ontem, quando a gente anunciava aqui, né, que o presidente Temer havia sancionado o reajuste dos
do Judiciário, do Ministério Público, você diz, o perigo agora e um monte de gente bater a porta. Então, você estava parodiando a TT Espíndola, né? Estava escrito nas estrelas, estava assim, óbvio que a gente podia esperar essa fila lá na boca do caixa pedindo a mesma providência, o mesmo benefício de outras categorias. E outras ainda devem vir, né? O que é isso? É justo que um monte de categoria que não recebia nenhuma compensação salarial, apesar da inflação crescente há muito tempo. Então, justo, é justo. Mas é o momento ou é extemporâneo, já que a gente atravessa uma crise super brava, uma crise fiscal no governo federal que está gastando muito mais do que arrecada. Então, a gente só espera que realmente, como você disse, que para pagar isso aí não venha novo aumento de imposto e que o governo consiga, de uma forma ou de outra, conter alguns gastos, diminuir alguns gastos para compensar isso aí, né, Rodrigo? Vamos falar do Minha Brasília, porque o Daniel Zocco continua por aí com o judoca medalhista olímpico e em Atenas, Flávio Canto. Acompanhe mais um trecho. Em 2004 eu ganhei a minha medalha olímpica, né? Que também foi uma seletiva duríssima com o Thiago Camilo, para mim, na minha opinião, o melhor atleta da história do judô brasileiro e um dos maiores do mundo. E passar por ele na seletiva foi difícil, uma seletiva super acirrada. E depois em Atenas foi uma medalha assim para mim super festejada, também pelo meu pai, que era o meu grande incentivador, assim, ele teve um infarto 2 meses antes. E teve que fazer aquela cirurgia de 6 pontos de safena, teve que se recuperar para fazer aquela cirurgia, mas realmente ele quase morreu e ele acabou se recuperando e foi comigo naquela Olimpíada. Ele estava lá? Estava lá. Então, de repente, a Olimpíada, que era a coisa mais importante do mundo, passou a ser insignificante para mim, porque eu só estava preocupado com meu pai vivo, que ele tinha que ficar 3 semanas se recuperando para fazer a cirurgia. E eu lutei a Olimpíada muito leve, assim, porque meu pai estava vivo, sabe? Então foi uma coisa também boa. E eu jantar depois daquela Olimpíada com ele, vivo, minha família, minha mãe, meus amigos, ex-namorado, tava lá. Foi assim um momento, eu ainda não tenho filho, mas olhando para trás, o momento mais importante da minha vida. Assim. A grande maioria dos atletas, as histórias que a gente ouve, e muita vez mais, os atletas têm pouquíssimo apoio da família, do estado, de patrocinador, que não tem nada. E, cara, e ainda assim o Brasil consegue fazer coisas incríveis, assim, realmente incríveis. A gente consegue produzir atletas incríveis. Cara, qual o problema das empresas, sei lá de quem? O que acontece? Eu acho que tem um discurso, assim, do coitadismo, que ele demora para ir embora. Não é incomparável, assim, o início da minha carreira, quando eu fui para Atlanta, ganhava R$500 por mês, e no final da minha carreira, e mais distante ainda, o pessoal de 84, de 80, de 88. Então, na verdade, evoluiu muito o apoio ao esporte nos últimos anos. Hoje, na seleção brasileira de judô, você não tem nenhum atleta, eu posso queimar a mão, mas eu acho difícil, eu acho que nenhum atleta ganha menos de R$10 mil, 10, 15 mil. E o Minha Brasília vai ao ar domingo a partir das 8 da manhã. E a seguir, faltam 14 dias para a Olimpíada e você vai conhecer no próximo bloco a escolinha que revelou o jogador Felipe Anderson.